meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje vamos falar sobre o texto, destacando alguns pontos importantes para a sua compreensão. Vamos lá? O que é o texto? Texto é todo evento comunicativo de uso e expressão da linguagem, de qualquer extensão e forma, que tenha sentido e propósito. Pois bem, essa definição é um pouco ampla, é verdade? Pois coloca o texto como uma expressão da linguagem. Sendo assim, uma fotografia é um texto, pois a fotografia é uma expressão da linguagem. Um grafite também é um texto, pois o grafite também é uma expressão da linguagem. É verdade? Pois bem, dissemos também que o texto pode ter qualquer tamanho, desde que tenha sentido para o leitor. De modo que dependendo do contexto, pode ser considerado um texto. Não é verdade? Vamos prosseguir. Temos aqui um diagrama. Esse diagrama serve apenas de ilustração e nos mostra a localização do texto no processo interativo. Assim, temos a linguagem, a língua enquanto manifestação da linguagem, o texto ou gênero textual e depois os tipos de textos. Em outras aulas, falaremos sobre os gêneros textuais e os tipos de texto. Ok? Vamos prosseguir. Concepções de texto. Para os estudos linguísticos, há 3 concepções de texto e cada uma delas retrata não somente como o texto é concebido, mas também o papel do leitor no processo textual. Então temos o texto como artefato lógico do pensamento. O texto é um produto pronto e acabado, e em nada depende de seu contexto de produção. Quem escreve, para quem escreve, onde escreve, como escreve, quando escreve, etc. Assim, o leitor é passivo e deve captar as intenções do autor presentes nos elementos linguísticos de sua superfície. O texto como decodificação de ideias. Do mesmo modo como na concepção anterior, o texto é um produto pronto e acabado. Se o falante tem uma mensagem para transmitir, ele espera que seu ouvinte atente para o código usado, ou seja, as palavras, e codifique a mensagem, ou seja, a entenda. Tudo isso, claro, de forma mecânica, sem considerar o contexto, sem considerar as intenções do receptor na construção do sentido do que é dito, ou seja, do texto. Assim, o leitor também é passivo e deve, por meio do código linguístico, receber a informação passada, quer a entenda, quer não. Entenderam? Vamos prosseguir. O texto como processo de interação. Diferentemente das outras concepções,
Esta leva em conta todos os fatores que estão presentes no processo de produção de textos. Os fatores sociais, os fatores históricos, os culturais, os linguísticos, os discursivos, etc. De modo que o texto passa a ser um lugar de interação, ou seja, de trocas de ideias entre quem produz e quem recebe. Assim, o leitor é ativo e, como tal, participa da construção do sentido do texto. Na verdade, vamos prosseguir. Texto e contextos. O contexto é tudo aquilo que contribui para o entendimento do texto. Quem escreve, para quem escreve, onde escreve, como escreve, quando escreve, por que escreve, etc. Assim, temos dois tipos de contexto: o cotexto e o contexto propriamente dito. O cotexto de um texto está relacionado aos elementos linguísticos de sua superfície. O contexto de um texto, por sua vez, está relacionado a todas as informações implícitas que precisam ser acionadas para entendimento do texto. Vamos ver um exemplo. Pois bem, temos aqui uma estrofe de um poema de Patativa do Assaré. Neste caso, para uma compreensão melhor do texto, entram em cena seus elementos linguísticos, ou seja, seu cotexto, e tudo aquilo que está implícito, ou seja, seu contexto. O cotexto me diz de que trata o texto, por exemplo, mas questões como: quem é o autor desse texto? Por que ele escreve assim? Por que escreve poemas? Só o contexto para responder, não é verdade? Então, o leitor também precisa mergulhar no contexto do texto para compreendê-lo, não é verdade? Vamos prosseguir. Texto e conhecimentos. Vamos falar agora sobre os conhecimentos que se relacionam ao texto. Temos então o conhecimento textual, que compreende os conhecimentos do leitor sobre o texto, ou seja, seu tipo, seu gênero, o objetivo do seu uso, seu espaço de circulação, etc. Vejamos um exemplo. Pois bem, temos aqui um texto. O leitor precisa entender que esse texto se enquadra no gênero tirinha, que como tal circula nos espaços de lazer, tem por finalidade promover o humor e, às vezes, uma crítica, etc. Pois bem, quando se tem esse tipo de conhecimento, a leitura e o seu entendimento são facilitados para o leitor. Não é verdade? Vamos prosseguir. Conhecimento linguístico, que compreende os conhecimentos do leitor sobre as regras de uso e funcionamento da língua. Vejamos um exemplo. Rubinho é um as no volante. Temos aqui um texto que, em outros momentos, circulou pela internet. Para compreendê-lo, o leitor precisa saber lidar com o jogo de palavras que atua nele. Não é verdade? Então vejamos. O as, que é um substantivo,
se junta a preposição no para formar um novo substantivo, asno. E com isso o substantivo volante passa a condição de adjetivo. Surge então um novo sentido para o texto. Rubinho é um asno volante. E é justamente esse novo sentido que nos faz compreender que esse texto é uma piada. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Conhecimento de mundo. Compreende os conhecimentos adquiridos ao longo da vida e armazenados na memória. Vamos ver um exemplo. Em razão de nosso conhecimento de mundo, compreendemos que esse texto não é uma oração, como a do Pai Nosso, não é verdade? Mas um poema cujo propósito comunicativo é trazer uma advertência contra o desmatamento, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Conhecimento interacional. Compreende os conhecimentos relacionados às formas de interação. O que você diz a uma pessoa cuja mãe faleceu? Pois é. Isso é conhecer o contexto de interação, não é verdade? Ninguém diz, ei, tua mãe bateu as botas. É verdade. Vejamos um exemplo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com seu conhecimento interacional, o leitor percebe que quem se dirige a ele com um provérbio quer passar um ensinamento. Não é verdade? O ensinamento da persistência, pois água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nos fala sobre persistência. É verdade? Vamos prosseguir. Texto e coerência. A coerência é um fator primordial e também essencial no processo textual. Quando lemos um texto, procuramos sentido nele. Se o encontramos, dizemos que o texto é coerente. É verdade? Assim, a coerência está relacionada ao sentido do texto. E esse sentido é construído na relação escritor, texto, leitor. Ou seja, a coerência não está no texto, mas nessa relação escritor, texto, leitor. É verdade? De modo que quem escreve um texto deve ter o cuidado de mobilizar todos os recursos textuais e linguísticos de forma adequada para que seu texto tenha sentido para o leitor. Quem lê um texto, por sua vez, deve participar ao máximo desse evento, interagindo com o escritor e buscando sentido para o que lê. Não é verdade? Pois bem, em outra aula, falaremos melhor e mais detalhadamente sobre a coerência textual. Tá certo? Vamos prosseguir. Temos aqui uma bibliografia que indica que chegamos ao final dessa nossa aula. Não é verdade? Damos crédito aqui a essa autora, de cuja obra extraímos algumas ideias. Se você gostou dessa aula, se essa aula foi proveitosa para você, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal e até a nossa próxima aula online. Ok? Até lá!